Vê se pode isso aí, cara. É Caramba. complicadíssimo. Mas, voltando pro cenário ali estratégico, né? Vamos dizer assim, da parte de segurança do G20, né? Cara, tu acha que foi uma escolha sensata fazer aqui no Rio de Janeiro, né? Porque a gente tem tantas favelas, tantas facções. Cara, É complicado, né? eu não entendo porque, Pedro. Eu não entendo por quê, Assim, cara. como um É policial, maluquice, né? assim, como um policial, você recomendaria fazer aqui? Não, jamais, cara. Podia ter feito lá em Brasília, eu não sei. Tô falando aqui como cidadão também, olhando. Eu não consigo entender, cara. O Rio de Janeiro, né? É complicado, né? Mas o Rio de Janeiro sempre foi também esse cartão postal do Brasil, né, Pedro? Hum. E talvez para a nossa autoridade máxima falar, não vai fazer no Rio de Janeiro, porque traria uma sensação de impotência também, né, cara? Verdade. Assumiria, falar, opa, não temos condições, vamos fazer, vamos bancar e tal. Eu achei complicado. Eu vim pensando, cara, no custo disso, bicho. O custo desse G20 aqui para o Brasil. Já viu mais ou menos falar dos valores que são empregados aí? Não. Porque além do G20, essa cúpula dos 20 maiores do mundo e mais convidados, tem eventos paralelos, né, acontecendo. G20 social, G20 não sei o quê, show à vontade na Praça Mauá. É caro, cara. O Brasil tá devendo até, né, tá num déficit aí gigantesco e a gente está bancando esse tipo de evento nessa proporção. Se bem é o país presidente, né, tem que sediar, poderia ter feito de alguma outra forma. Não sei qual. Aqui também eu não faria, cara. Falar, sou o presidente, vamos fazer aqui no Rio de Janeiro? Não. Faria em outro lugar também. E o custo disso, cara, quanto que sai? Eu não sei quanto, É mas verdade. é muito dinheiro, Pedro. Será que vai trazer mais resultados positivos em relação? Não sei se a conta fecha. Não, acredito que não. Complicado, né, cara? Mas a gente se sente até um peixinho assim, olhando, falar, caramba, eu sou muito insignificante para entender o que isso representa, né? O G20 ele busca soluções, né? Interação socioeconômica, soluções sustentáveis, estão falando disso, governança, sustentabilidade, soluções socioeconômicas, né? Vai acabar culminando na guerra, porque a guerra traz consequências econômicas gigantescas, né, Pedro? E quando a guerra estiver afetando, aí sim, o capitalismo, aí é que se busca soluções, né? Uhum. E aí que entram outros países, né? O mundo é capitalista, o mundo é economia, isso que interessa para o mercado, é dinheiro, né, cara, que resolve os problemas ou causa problemas na nossa globalização capitalista aí, né? Verdade, verdade. Vamos ver aqui se tem perguntas para você. Deixa eu ver aqui. O Matheus Alves está perguntando. Delegado, qual é o bizu de estudo para quem tem pouco tempo? Abraço para a galera do Fuzileiro Real. Abraço aí, Matheus. Então, cara, tem que estabelecer aquela meta, né? Palpável, e de modo que você possa cumprir. Eu tenho 1 hora de estudo só por dia, 2 horas. Você tem que otimizar, né, da melhor maneira possível essa 1 hora, 2 horas. Mas independente do tempo que você tenha para estudar, eu acredito que você tem que ter um método, uma técnica mínima. E é o que eu utilizava era você leitura, né, ou videoaula, você fazer o seu material, responder questões. Eu tinha caderno, Pedro, eu tinha uns cadernos gigantescos assim, onde eu fazia o material. Antes de cada retomada de estudos, revisão. A revisão constante, periódica, é essencial para você não se iludir, cara, porque você começa a estudar 1, 2 horas e vai passando, você não lembra de nada, não sabe nem do que está falando. A revisão e essa massificação do conteúdo de forma eficiente realmente é importantíssima, né? Então, independente do tempo que você tem, revisão constante. Questões, né? Eu sempre vi videoaula, material teórico, questões, revisão.
Então, responder questão e fazer revisão sempre, eu acho que massifica muito o conteúdo, é muito mais eficiente, para você não se iludir. Se você estudar 1 hora, terminar essa 1 hora, voltar depois, mais uma, sem saber de nada, sem lembrar de nada depois, seja 1, 2, 3, 4, 5 horas, não vai adiantar nada, cara, vai estar se iludindo. Então tem que massificar por meio de revisão e questões, sempre. E sabendo onde quer chegar. Eu acho que o principal é isso, Pedro, a gente falou disso antes, né? Molecada tá aí sem saber o que quer fazer da vida, cara, onde quer chegar. Tá no lugar X, quer chegar onde? Nem sabe, tá fazendo um monte de prova, a Deus dará. Estabelecer onde quer chegar e fazer esse planejamento aí é muito eficiente, né? Para não ficar batendo cabeça e perdendo tempo. Verdade, verdade. Essa questão de revisar, cara, a galera não tem noção que se você lê uma coisa agora, amanhã tu já esqueceu. Cara, O normal, não é porque a gente, você tem um problema mental, tem dificuldade na aprendizagem, não é isso. O normal do ser humano é ler o hoje, amanhã esqueceu. Como a gente faz para massificar? Ler de novo. lê de novo. Não é isso? Eu assistia uma aula, Pedro, assisti a primeira aula. Eu tinha 15 aulas lá de direito constitucional. Eu assistia a primeira aula, fazia meu material no caderno, né? Respondia umas questões, beleza. Amanhã eu voltava para ver a segunda aula, eu pegava meu material e fazia a revisão da primeira aula, beleza? Quando eu estava aqui na 15ª aula, eu ia começar ela, eu fazia a revisão desde a primeira. Aquele conteúdo, cara, ficava gravado na minha cabeça, até os desenhos que eu tinha feito, eu conseguia lembrar. Isso era eficiente, dava um trabalhinho, mas era revisão rápida. Porque eu revisei isso aqui 15 vezes, ó, até chegar na 15ª aula. Era muito rápido e eficiente. Eu não me enganava assistindo uma aula de 4 horas, terminei uma aula de 4 horas. E aí? Nem sei de nada. Cheguei na 15ª, muito menos. Isso é ilusão. Isso é se enganar, pô. Isso é perder tempo. Então tem que fazer de forma correta. Seja com 1, 2, 5, 10 horas de aula. Revisão, tem que massificar e garantir aquele conteúdo na tua cabeça. Senão é perda de tempo. Verdade, verdade. Uma coisa que eu faço que não é exclusivamente para estudo, né? Como vocês sabem, eu sou fuzileiro naval da ativa, então, pô, fico na correria, aí tem as coisas da Fuzileiro Real, podcast e tal. Então, uma coisa que eu faço é um planejamento minucioso, que é basicamente assim, olha, eu faço uma grade do que tudo que eu tenho que fazer na semana e boto meus horários. Ó, de manhã eu tenho que fazer isso, de tarde eu tenho que fazer aquilo, e assim vai. E acaba que, ao término da semana, eu tenho uma semana muito eficiente, consigo fazer pequenas tarefas, mas tantas e tantas pequenas tarefas que ao final da semana eu cumpri tantas coisas ali de maneira grandiosa. E eu acho que para parte dos estudos também serve, também vai ajudar, porque às vezes o cara ele não tem noção de como dividir todo aquele montaréu de matérias, né? E fica perdido. Então, pô, tenta colocar assim, ó, na segunda-feira eu estudo português, na terça matemática, e assim vai. E no final da semana vai ter estudado diversas matérias. Eu acho que varia um pouco de concurseiro para concurseiro, mas eu preferia, eu sou burrão. Eu tinha uma técnica, era tudo muito caótico, né? Mas eu matava matéria por matéria, Pedro, porque eu não malemar conseguia lembrar da primeira aula que eu tinha visto das 15, da mesma matéria, que dirá de 2, 3. Mas eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Eu preferia matar uma por uma, né? Eu esgotar, eu via só direito constitucional, né? E aí eu revezava uma matéria ruim com uma matéria boa. Quando eu tinha que estudar, por exemplo, direito tributário, que era uma porcaria, eu via junto, daí sim, com direito constitucional, porque daí eu gostava. Porque se eu começasse só direito tributário, eu não ia conseguir, eu ia parar no meio. Então eu via uma matéria legal, uma matéria boa, com uma ruim, né? Caso contrário, eu matava a matéria, uma por uma. Eu ia esgotando. Matei português, matei direito administrativo, tributário, penal, processual penal, eu ia avançando, né? De forma eficiente, né? Matei direito tributário, fui para constitucional. Vira e mexe, eu pegava meu caderno de novo lá da matéria que eu tinha esgotado e fazia aquela revisão novamente para o conteúdo estar na mente, né? Foi assim que eu passei na primeira prova para delegado de Polícia Federal. Egresso de escola pública, burrão, cara. Eu consegui fazer isso, né?
sem me iludir, sem me enganar, cara, de forma eficiente, né? Estudando certinho, massificando os temas que eu enfrentava, sem me iludir, né? Sem perder tempo. Bacana, bacana. É muito interessante. Vou aplicar isso aí, cara. Eu tenho certeza que funciona. É uma boa. Vamos lá, o Gustavo Lins. Pô, Gustavo, ele botou assim, ó. Passou para delegado da PF com qual idade? 30. 30. Quanto tempo de preparação? Gustavo fez várias perguntas em uma. Então, o meu tempo, eu formei em Foram os 2011. 9 anos, né? Eu formei em 2011 e passei em 2012. Mas eu já estava me preparando desde o início da faculdade. Desde a faculdade. Aí né? que foi. Se for falar assim, quanto tempo você estudou para delegado? 1 ano. Só que não. Eu comecei a faculdade já focado. Aí eu formei em 2011, em 2012 eu já passei, né? Então foi o diferencial. Bacana. Aí ele perguntou também se pretende seguir outra carreira, tem desejo ou já cumpriu mestrado e doutorado? Eu fiz só pós, né? 2 pós, especialização em Direito Penal, Processual Penal e Docência no ensino superior. Comecei a fazer o mestrado, não dei conta de terminar, tá parado lá. Pretendo fazer ainda. Voltei a estudar para magistratura, paguei cursinho preparatório e tudo, Pedro, e desisti também, cara. Enfim, chega num momento assim que é tanta coisa para fazer, e aí você fica igual o pato lá que você falou, né? Fazendo tudo e não fazendo nada que presta, né? Então eu tava fazendo um monte de coisa, acabei abandonando, né? Tô só dando aula na faculdade lá de Direito, trabalhando e dei uma sossegada na vida. Mas eu tinha vontade de fazer magistratura, cara. Magistratura para mim seria o auge, né? É o auge, né? De qualquer concurso público, eu acho. Uhum. Magistratura estadual ou federal. Eu cheguei a voltar, começar a estudar, cara, mas desanimei. Faltou a maior motivação, né? A necessidade para mim daí. Eu sempre estudei na pressão, precisando, né? E nessa vez, você passa num concurso razoável, cara, já acomoda, né? Fica de boa, então é difícil. Mas eu tinha vontade. E tenho vontade de fazer um mestrado, um doutorado aí para docência. É interessantíssimo. E sempre manter estudando, né, cara? O cérebro da gente é um músculo O legal, que você precisa exercitar.